aula de hoje, pessoal, é sobre leis de continuação de leis de Newton, né? Sobre forças especiais, tá? Vocês vão ver que quando a gente vai falar sobre dinâmica e sobre forças, né? Algumas forças, elas devem receber um tratamento diferenciado, né? A gente precisa identificar elas, porque a gente às vezes olha um objeto parado, né? Um copo d'água em cima da mesa, a gente pode imaginar que aquele copo d'água ele não tem nenhuma força agindo sobre ele. Quando, na verdade, nós temos, por exemplo, duas forças agindo sobre o copo d'água, né, parado em cima de uma mesa. Então, gente, a ideia da aula de hoje é apresentar para vocês essas forças, tá? Que vocês olhem elas, compreendam como é que elas funcionam e peguem também os seus detalhezinhos, porque muitas vezes a gente vai poder calcular essas forças de uma forma um pouco diferenciada, tá bom? Então, olha só. Vamos fazer um resuminho, né, da aula passada, onde a gente falou sobre as 3 leis de Newton, né? Só para vocês lembrarem dos principais detalhes das leis, né? Então, a primeira lei, se vocês lembrarem, é a lei da inércia, né? Que fala que se um corpo está... se a soma de todas as forças sobre um corpo, né? Então, a questão aqui é toda sobre a soma de forças, né? Se a soma das forças, que é o símbolo do somatório, para quem não lembra, né? Se eu somar todas as forças possíveis, né? Se nós temos N forças possíveis em um sistema, e a soma de todas as forças sobre esse objeto ela for igual a 0, esse objeto ele vai ter somente 2 possibilidades, né? Ele vai ter 2 possibilidades. Ou ele vai estar em equilíbrio estático. O que significa estar em equilíbrio estático? Estar parado, repouso, né? Ou ele vai estar em equilíbrio dinâmico. O que significa equilíbrio dinâmico? Significa que esse objeto está em MR1, ou seja, ele não está sendo acelerado. Tá bom, gente? Eu peço desculpa para vocês, eu acho que vocês devem estar ouvindo a minha gata, ela tá brincando, ela está enlouquecida, né? Então, se vocês ouvirem uma miadeira, aí vocês não se preocupem que não é nenhum gato morrendo, é um gato brincando, tá? Gente, então olha só, voltando aqui. Se a soma de todas as forças sobre o objeto for igual a 0, então nós temos duas opções. Ou o objeto está em equilíbrio estático, repouso, ou está em equilíbrio dinâmico, MRU, certo? Então, a ideia aqui, por exemplo, no copo d'água, né, se vocês lembrarem a questãozinha do copo d'água, como eu falei para vocês, ele tem sobre ele 2 forças agindo. A gente vai ver que forças são essas hoje, tá? Duas forças agindo, uma força vertical e para baixo, e uma outra força vertical e para cima, tá? Então, a gente observa que essas 2 forças estão na mesma direção, porém em sentidos opostos. E essas 2 forças, para que esse copo esteja em repouso, elas precisam ser, quando somadas, igual a 0. E aí a gente vai precisar muito hoje das questões vetoriais, né? E aí vocês precisam lembrar que um vetor, quando aponta para cima, ele é positivo, um vetor, quando aponta para baixo, é negativo, um vetor, quando aponta para a direita, é positivo, quando aponta para a esquerda, é negativo. Se a gente levar em conta essas considerações e souber que F1 é igual em módulo que F2, as 2 forças são iguais em módulo, né? Ou seja, o valor delas é igual, a gente conclui facilmente que quando eu somar as forças, né, F2 e F1, uma vai estar para cima e vai ser positiva, e a outra vai estar para baixo e vai ser negativa, né? A gente vai ter um valor igual a 0, porque elas são iguais. E aí o copo vai se manter em repouso de acordo com a primeira lei de Newton, certo? Então, vocês observam que agora a gente começa a tornar as coisas um pouco mais complexas, né? Um simples copo em cima da mesa, e agora a gente já observa que esse copo em cima da mesa, ele tem forças atuando sobre ele, onde a gente pode aplicar uma das leis de Newton para descrever a sua dinâmica, que no caso aqui a sua dinâmica significa equilíbrio estático, tá bom? A segunda lei é que nós chamamos lei da força, tá, gente? A lei da força. Novamente, se eu somar todas as forças que atuam sobre um sistema, sobre um móvel, né, e a soma dessas forças for diferente de 0, isso aqui significa que o objeto vai ser acelerado. Ele vai ser acelerado a partir de uma relação de produto de massa vezes aceleração, certo? Então, a segunda lei, ela vai falar sobre força mesmo, né? Quando eu aplico uma força sobre o objeto, o que eu proporciono nele? Né? Eu proporciono o surgimento de uma aceleração. Como é que vai ser essa aceleração? Bom, essa aceleração ela vai depender da massa desse objeto, tá bom? Então, olha só,
Eu estou usando esse símbolo do somatório, né, que é o epsilon maiúsculo, é uma letra grega, né, e significa soma, né, então se eu tivesse várias forças aqui, é como se eu pudesse escrever assim, ó, F1 mais F2 mais F3 mais F4, várias forças envolvidas, né, e isso aqui seria igual massa vezes aceleração, tá, isso que significa esse símbolo. Esse símbolo também ele pode ser representado, né, como a gente já estudou a matemática vetorial, né, estudamos vetores, como uma força resultante. Então é bem comum eu usar nos exercícios, vocês vão observar isso, né, que eu escrevo apenas força resultante igual a massa vezes aceleração. Mas o que significa essa força resultante? A soma de todas as forças, né, que matematicamente, se o professor de matemática de vocês, a professora Gênesis estivesse aí, ela ia se adaptar melhor com esse símbolo aqui. Os matemáticos gostam mais do símbolo do somatório. Tá bom? Mas vocês vão ver que eu vou usar bastante isso aqui, ó. É força resultante, ou seja, a soma de todas as forças é igual a massa vezes aceleração. Beleza? E aí depois, pessoal, nós temos a terceira lei de Newton, né? Que é a lei ação e reação. Lei da ação e reação, né? Então, se eu tenho aqui uma caixinha, né? E essa caixinha está encostada com outra caixinha. Lembrando que... Ah, meu Deus do céu. Vou tentar desenhar uma coisa melhor aqui para vocês. Eu tenho uma caixinha do lado de outra caixinha aqui. Certo? E eu empurro a caixinha pequena com uma força F. A gente sabe que pela segunda lei de Newton, eu vou gerar uma força, vou gerar uma aceleração sobre esses objetos, né? Se essa força, né, obviamente, vencer a ação de outras forças que existem, como, por exemplo, a força de atrito que nós temos ali. Nós vamos ver como é que ela surge, né? Hoje é a força de atrito, tá? Mas isso aí são detalhes a mais da aula de hoje. Então, olha só, a força aplicada aqui sobre essa caixinha 1, o que vai acontecer? A caixinha 1 vai empurrar a caixinha 2 por uma ação, uma força de ação, né, um F de 1 e 2, e a caixinha 2 vai empurrar a caixinha 1 com uma força de reação. Então, quando eu tenho dois objetos em contato, e um exerce uma força sobre o outro, né, eles vão trocar forças, né, eles vão trocar forças que nós chamaremos de forças de ação e reação, onde essas forças em módulos são iguais, porém, apresentam sentidos opostos. Uma questão importante é que essas forças elas sempre atuam em corpos distintos. O par ação e reação nunca vai atuar no mesmo corpo, certo? Ou seja, o F1, a caixinha 1 aplica uma força na caixinha 2 e a 2 aplica a reação na caixinha 1, tá? Elas não estão no mesmo corpo. Beleza? Então essas são as três leis de Newton básicas, simples, né? Como vocês podem observar. Olhando assim, não parece que a coisa vai ficar tão feia, mas ela vai enfeiar um pouquinho, né? Porque os problemas eles não serão tão simples assim. A gente vai ter que descrever problemas que vão, às vezes, ser necessário que a gente faça uma análise bem completa de todas as forças que atuam, né? Se eu tenho a aplicação da primeira lei, se eu tenho a aplicação da segunda lei, se eu tenho a aplicação da terceira lei, etc. Tá? Que eu posso ter a aplicação das três leis no mesmo problema. Tá? Então, mas por isso que é importante vocês saberem bem como é que a gente consegue descrever essas leis. Dito isto, vamos para as forças especiais, né? Começando aqui a nossa análise, e eu já vi que tem um probleminha ali de formatação, tá? Vocês me perdoem, tá? Diz ali forças especiais em cima e ficou força da gravidade, ficou ali um pouco por cima dos dois pontos, né? Bom, gente, então aqui eu peguei essa imagenzinha, né, para demonstrar para vocês, né, isso aqui obviamente é um homem que saltou possivelmente, acredito eu que seja de paraquedas, né, com as coisas nas costas, então é bem possível que seja de paraquedas, graças a Deus, e ele é puxado, né, possivelmente ele saiu todo de uma determinada altura e ele está sendo puxado em direção à Terra. Por que ele está sendo puxado em direção à Terra? A gente já viu que existe uma coisa chamada aceleração da gravidade, né, a aceleração da gravidade, ela é sempre vertical e para baixo é o valor de G, que em média, né, a gente aproxima para 10 metros por segundo ao quadrado, né, esse valorzinho aqui que vocês já muito exercitaram quando a gente estava trabalhando em movimentos verticais. Bom, agora a gente sabe que para surgir uma aceleração, nós precisamos da ação de uma força. A aceleração só aparece num corpo se tem uma força atuando sobre ele, certo? Então, gente, se nós precisamos de uma força para que apareça essa aceleração da gravidade, nada melhor do que a gente convencionar, né, a gente determinar a ação, então, de uma força da gravidade que atua sobre objetos que estão em queda livre.
Então, toda vez que eu tiver um objeto em queda livre, nós teremos, então, uma força F de G, uma força da gravidade que atua sobre os nossos corpos e que nos puxam em direção ao centro da Terra, certo? Ela é uma força especial porque ela só aparece em corpos em queda livre, beleza? Então, nós temos que a força da gravidade, certo? Ela tem uma maneira de ser determinada de uma forma especial. E que maneira é essa de ser determinada de forma especial? É que agora o produto da força da gravidade, ela não é massa vezes aceleração. Na verdade, é massa vezes aceleração, mas a nossa aceleração, ela é especial, é G. Então, a gente calcula a força da gravidade como sendo massa vezes gravidade, certo? Então, ao invés de eu escrever massa vezes aceleração, quando eu tiver um corpo em queda livre, eu já sei que eu posso usar o conceito de massa vezes gravidade para calcular a intensidade dessa força. Beleza? Essa força também é medida em newtons, assim como todas as outras forças que nós vamos trabalhar aqui hoje. Beleza? Então, essa é a primeira força especial que nós temos. A próxima força especial que nós temos é essa força aí, né? Que é a força que todo mundo tem. É a força-peso, né? O conceito de força-peso, pessoal, eu estou vendo aqui se vai ficar legal o branco nesse negócio aqui, né? É uma força que ela pode ser muito bem confundida com a força da gravidade, tá? Deixa eu botar aqui em vermelho, aqui, para determinar a direção dessa força, tá? Para ficar melhor aqui Então, eu vou botar peso aqui para baixo, tá? A força-peso, gente, é uma força que atua em todos os corpos quando estão em superfícies ou quando eles estão com alguma coisa pendurando eles, né? Quando estão com um cabo, etc. Essa força ela vai aparecer sempre, né, em qualquer sistema que tenha massa. Qualquer sistema que tenha massa na Terra, ele tem a força-peso. O conceito de força-peso, né, é muito fácil da gente confundir com o peso de massa que a gente mede lá na farmácia, né? Ah, vou lá medir meu peso. Vou lá, vou ver quanto que eu estou pesando, né? Tu vai na farmácia, vou ver quanto que eu estou pesando. E tu, na verdade, está medindo massa. Que tu chega lá, tu sobe em cima da balança, tu vê lá 70 quilos, e quilos é medida de massa, certo? Massa. Então, é importante que vocês não confundam que massa nós medimos em quilogramas. A força-peso, que é, na física, uma força, né? Ela é medida em newtons, como todas as outras forças, beleza? Óbvio que vocês não vão sair chegando, botando o dedo na cara do farmacêutico lá que está disponibilizando uma balança para as pessoas pesarem, né? E dizer que, na verdade, está errado, que isso aqui é um massômetro, deveria medir massa. Não tem. Isso aqui é só um conceito que dentro da física, obviamente, o que está ali fora, né? As pessoas não vão deixar de falar que vão medir o peso e tal, etc. Mas dentro da física, só para vocês tomarem cuidado, né? Que quando eu falar em massa, eu estou falando em quilogramas, quando eu falar em peso, eu estou falando em newtons, certo? Então, tomem cuidado que quando um exercício diz que um objeto tem um peso de tanto, ou que um objeto calcule o peso, saibam que na física isso significa força. E é a força que é medida em newtons. Beleza? Como é que eu meço essa força-peso? Como eu disse, ela é muito parecida com a força da gravidade, com a diferença que a força da gravidade é o objeto em queda livre e a força-peso, o objeto está sobre uma superfície ou ele está pendurado, né? A força-peso, assim como a força da gravidade, ela tem como definição massa vezes gravidade. Onde G também é 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, ela é muito fácil, por isso que se confundem muito, né? Se confundem muito, mas vocês precisam analisar que, por exemplo, então, nós já descobrimos que quando nós temos um copo em cima de uma mesa, agora a gente já sabe disso, o copo ele exerce uma força-peso vertical e para baixo. Então, uma das forças nós já sabemos qual que é, né? A força que atua sobre o copinho ali é a tal da força-peso. Se o copo ele tem uma massa de 200 gramas, por exemplo, né? Vou fazer algo meio real. Eu tenho que passar isso aqui para quilogramas, como vocês sabem, isso aqui é 0,2 quilogramas. E aí eu poderia dizer que a força-peso desse copinho seria 0,2 vezes 10, que é a aceleração da gravidade. Então, o peso desse copo seria de 2 newtons, né? Então, por exemplo, se a gente quisesse calcular o peso de um copo sobre uma mesa,
um copo que tem 200 gramas, esse é o caminho. Esse é o caminho para a gente fazer isso aí. Beleza? Mesma coisa se eu tivesse que calcular, pessoal, uma pedra em queda livre, né? Mesma ideia, tá? Só que a diferença é que o copo ele tem uma superfície de contato, então nós temos força-peso. A pedra aqui está em queda livre, está caindo para baixo, né? Então sobre ela age uma força da gravidade. Essa é a diferença entre os dois sistemas, basicamente. Perfeito? Alguns livros, vou até dizer para vocês, eles usam força da gravidade para tudo, né? É bem comum vocês pegarem, inclusive, ó, um objeto aqui pendurado por uma corda, né? Uma pedrinha pendurada numa corda, e esse diz que quem atua aqui é a força da gravidade. Eu já não gosto muito desse conceito, né? Para mim, porque se tem um objeto segurando, né? Se temos a pedrinha não está em queda livre, então quem está atuando aqui é a força-peso. Tá? Quem está atuando aqui é a força-peso. Vocês observam que matematicamente não vai ter diferença, né? Porque as duas se calcula massa vezes gravidade. Mas o conceito, para mim, o conceito que mais se adequa a uma situação como essa da pedrinha pendurada com uma corda é a força-peso. Beleza? Porque é o peso que está atuando ali, puxando ela para baixo. Tá? Beleza, gente. Dito isto, próxima força. Força de tração. Olha lá, então eu botei uma fotinha de uma menininha pendurada por uma corrente, né? A força de tração é uma força que aparece em sistema. Deixa eu ver qual que vai ser a melhor caneta para aparecer aqui. Deixa eu ver se a roxa fica boa. Ah, não, ficou legal. Vai ser difícil achar uma que fique legal ali, hein? A amarelinha tá bom. Olha só, gente, a força de tração é uma força que aparece em correntes, cordas, qualquer coisa que possa ser tracionado, né? Vamos assim dizer. Se a menininha não está pendurada ali nessa corrente aqui, né? Possivelmente aquela corrente ela vai estar não tracionada, ela vai estar molenga, etc. Vai poder estar maleável, ou seja, eu vou poder dobrar, inclusive, a corrente. Mas no momento que a menininha aqui ela exerce uma força peso vertical e para baixo aqui, né? No momento que ela se pendura, ou seja, ela vai exercer uma força peso aqui para baixo, perfeito. O que vai acontecer? A gente precisa ter o equilíbrio de forças. A gente precisa ter algo que equilibre para que ela não seja acelerada para baixo, né? Que ela não caia para baixo. E a única maneira de equilibrar essa força pelo qual está sendo exercida para baixo e ela ficar pendurada ali na corrente é que apareça uma força vertical e para cima. No caso aqui, quando a gente tem correntes e cordas, essa força que atua é a força de tração. É a tração que vai puxar ela para cima. No caso aqui, a tração vai ter a mesma intensidade da força-peso. Como as duas forças vão se equilibrar, não há movimento e possivelmente a menina esteja em repouso. Óbvio que eu não estou considerando o movimento lateral dela, né? Estou só vendo essas forças verticais aqui, tá? Porque possivelmente a pousa pode estar se balançando, aí, bom, aí é outro movimento, é o movimento horizontal. No eixo vertical que a gente está analisando, onde nós temos a força-peso e a força da tração, beleza? Que aparecem em sistemas que podem ser tracionados. O caso aqui é que a força de tração ela vai acabar se anulando com a força-peso. Beleza? A mesma situação nós teríamos, pessoal, por exemplo, lá vou eu com as caixinhas, né? Vou pegar uma caixinha aqui e a caixinha é puxada por uma corda. Alguém está puxando a caixinha com uma corda aqui, né? E aplicando uma força F aqui, certo? Puxando essa corda. Ao puxar a corda, o que vai acontecer? Vai aparecer uma força de tração no sistema, uma força de tração, né? Que vai impedir que a corda saia direto em movimento, né? Ela vai tracionar. Eu vou ter que pegar uma caneta roxa, eu acho. Fica melhor aqui. Então vai aparecer uma força de tração nessa corda. Ah, meu Deus. Apaguei tudo. Então aqui eu vou desenhar a corda em roxo e vou pegar uma caneta azul. Beleza. Então olha só, vai aparecer, no momento que eu puxar essa corda, vai aparecer uma força de tração nessa direção, certo? Uma força de tração nessa direção. Então analisando aqui a corda, e agora analisando a caixa, no ponto de vista da caixa, quem vai atuar sobre a caixa vai ser uma força de tração telinha. Tá? É como se aparecesse aqui, ó, no âmbito da corda. Pensando na corda, tem duas forças atuando. Uma força F
que puxa ela para lá e uma força de tração que puxa ela para o outro lado. Eu sou a corda, eu estou sentindo essas duas forças. No ponto de vista da caixa, nós temos uma força de tração na corda puxando ela. Beleza? Quando a gente for fazer os exercícios, de repente isso aqui fica um pouco mais entendível para vocês. Tá? Que geralmente, então, quando nós temos um problema com uma corda, como vocês estão vendo aqui, vai aparecer geralmente uma força T e uma força T'. Duas forças de tração atuando sobre o sistema. Tá? E forças que dependem do referencial que nós estamos analisando. Do ponto de vista da caixa, nós temos apenas a força T' atuando. T', que possivelmente será proporcional a essa força F aqui. Beleza? Ok. Dito isso, eu acho que depois com os exercícios vai ficar mais fácil de vocês entenderem isso. Que aí eu vou demonstrar todas as forças que atuam no sistema, e aí vocês vão verificar, né, que, então aqui nós temos uma força T, aqui nós temos uma T', etc. Tá? Basicamente, essas duas forças, T e T', são iguais, só que apontam em direções opostas, tá? Só isso. Vou apagar aqui e deixar mais bonito, né? T e T'. Beleza, ok. Gente, então essa é a força de tração. Onde é que ela aparece? Cordas e correntes e objetos que podem ser tracionados, tá? Beleza. Aí chegou a força que dá mais dor de cabeça em todo mundo. A famigerada força normal, tá? A força normal, como vocês estão vendo nas figurinhas aí, tá? Ela, ao contrário que se pensa muitas vezes, ela não é uma força que ela vai sempre cancelar a força-peso. Ela nem sempre vai fazer isso, tá? Agora a gente já pode saber que o copinho d'água está em cima da mesa, né? Aqui o copinho d'água, nós temos a força-peso atuando para baixo do copinho, e agora a gente sabe que a superfície exerce uma força de resposta a essa força-peso, que é o que nós chamamos de força normal. Então a força normal é como se fosse uma força de resposta das superfícies quando estão agindo sobre ela uma outra força. Tá? Então, a força normal é uma força de resposta da superfície. E se ela é uma força de resposta das superfícies, ela tem uma relação que ela é sempre perpendicular às superfícies. Superfície. Então, olha só. Isso aqui é muito importante, muito importante. Na hora que a gente for descrever a força normal, ela é sempre perpendicular à superfície. O que significa algo ser perpendicular? Significa que ele faz um ângulo de 90 graus com relação à superfície. Então, a força normal, ela sempre faz um ângulo de 90 graus, é o ângulo reto lá que vocês aprendem na matemática, um ângulo de 90 graus com relação à superfície. Em qualquer situação. Então, olha só, nós temos a caixinha aqui em cima de uma superfície, né? A força normal vai fazer um ângulo de 90 graus em relação à superfície. Nós temos uma caixa apoiada numa parede. Olha a força-peso para onde está. A força-peso está para baixo. Nesse caso aqui, a força normal e a força-peso não vão nem interagir entre elas, né? Mas vocês observam que a força normal está também aqui a 90 graus em relação à superfície. Beleza? Nós temos um outro caso aqui, ó, olha só, plano inclinado. Estudaremos o plano inclinado semana que vem. Exercício clássico de física, vocês têm que saber fazer plano inclinado, tá? E no plano inclinado, como vocês estão vendo aqui, ó, a força-peso é sempre vertical e para baixo, porém a força normal aqui, como vocês estão vendo, ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície do plano inclinado. Então, a força normal ela tem essa característica, ela sempre vai fazer um ângulo de 90 graus em relação à superfície, e ela é sempre, como a gente está vendo aqui, perpendicular à superfície. Dessa forma, a gente agora entende por que o copo d'água não entra para baixo da mesa, né? Ele está em repouso, porque existem duas forças, e nesse caso aqui, neste caso, a força normal é igual à força-peso, né? Então, por isso que elas se cancelam, e se elas se cancelam, primeira lei de Newton, copo em repouso, tá? No caso aqui, se eu tivesse o plano inclinado, né? Eu colocasse meu copinho d'água lá em cima do plano inclinado, opa, tá difícil aqui, né, gente? Vou melhorar aqui.
Se eu colocasse o copo em cima do plano inclinado, o que vai acontecer com o meu plano inclinado? O que vai acontecer com o meu copo? Ah, ele vai cair. Vai, claro que vai cair. Porque nós temos a força peso aqui e a força normal está nesse outro sentido aqui. Ou seja, as duas forças não se cancelam. Elas não irão se cancelar. E se elas não irão se cancelar, o que nós teremos? Segundo a lei de Newton, aceleração. O objeto vai cair. Então, vocês conseguem observar que as coisas começam a se encaixar. Se o copinho está numa superfície reta, normal e peso se cancelam, tudo lindo, né? Agora, se eu coloco um plano inclinado aqui, um objeto que tem uma inclinação, certo? A força peso e a força normal não se cancelam mais, porque elas não estão atuando mais no mesmo sentido. Se elas não estão mais atuando no mesmo sentido, meus queridos, o objeto vai ser acelerado. Beleza? Dito isso, vamos para o próximo força especial, a força de atrito. Tá? Chegamos na famigerada força de atrito, que é uma força que é simples, todo mundo sabe a existência dela, né? E por que existe a força de atrito? Muito simples. Vou botar uma caixinha aqui em cima de uma superfície. A superfície tem rugosidade, beleza? Os objetos, como a caixinha, também vão ter rugosidade. Essas rugosidades, quando estão em contato, elas formam, né, uma superfície áspera que muitas vezes proporciona que o movimento não aconteça da forma desejada, né? O movimento ele vai ser travado porque essas rugosidades elas vão se entranhar, né? E possivelmente tu vai ter que exercer uma força maior para puxar para que essa rugosidade aqui, esse contato entre essas duas superfícies seja vencido, né? E é a partir daí que surge a questão da força de atrito. Porque se a gente, por mais liso que seja o objeto, se a gente botar no microscópio, a gente vai ver que ele é cheio de imperfeições, cheio de rugosidades. E essas rugosidades, por menor que sejam, né, elas vão causar um atrito, certo? E esse atrito vai impossibilitar muitas vezes o movimento dos objetos. Vai dificultar o movimento dos objetos muitas vezes, tá, gente? Então, olha só, nesse caso aqui das pessoas empurrando o carro, né, e é o exemplo clássico que geralmente aparece. O que as pessoas estão fazendo aqui? Olha só. Elas estão exercendo uma força horizontal e para a esquerda, beleza? Horizontal e para a esquerda. Se essa força não for suficiente, ela não for grande ao bastante, para vencer esse negócio que nós vamos começar a chamar de força de atrito. Tá difícil aqui, deixa eu achar meu ponteirinho. Se ela não for suficiente para a gente vencer esse negócio que nós chamamos de força de atrito, a FAT, o carro não irá se mexer. Se não for suficiente para vencer aqui o atrito das rodas com o chão, o carro não irá se mexer, tá? Então a força de atrito é uma força que aparece sempre contrária à força que está tentando ser empregada sobre um objeto, né? Eu estou empurrando o carro para ser uma força F. Beleza? Mas a força de atrito ali, ó, ela aparece no sentido oposto. Porque se as duas forças forem iguais, o carro não se mexe. Se essa força aqui que eu estou empurrando for maior do que essa, aí o carro começa a se mexer. Porque tu venceu a força de atrito. Beleza? Então, olha só. Vou mostrar para vocês aqui que a força de atrito, então, se eu aplico uma força na caixinha... Eu estou riscando hoje enlouquecidamente aqui, não tá legal. Ó, eu aplico uma força F, automaticamente vai aparecer uma força, uma FAT, nesse outro sentido. Beleza? Isso geralmente vocês vão considerar essa força quando no exercício tiver escrito considere a força de atrito. Se o exercício disser para ti, desconsidere as forças de atrito, tu não vai considerar essa força aqui. Então o exercício precisa te dizer, ó, é para tu calcular as coisas usando a força de atrito. Aí beleza, tudo certo, tudo show, né? Tu vai usar a força de atrito. Se o exercício não falar nada, tu não considera a força de atrito como sendo existente. Beleza. Mas aí, pessoal, como é que nós calculamos a força de atrito? Ah, a força de atrito ela tem uma maneira de ser calculada. A Fátima, né? A força de atrito, ela tem uma maneira de ser calculada. Que maneira é essa que nós temos de calcular a força de atrito? Ah, ela é o produto do μ vezes a força normal. Já vou explicar o que é o μ, tá? Esse aqui é a força normal, vocês já viram ela, já viram que ela existe. Então, a força normal
da superfície, ela é imprescindível para que tu saiba qual é a intensidade da força de atrito. O que mais? Esse Mi, ele é o coeficiente de atrito da superfície. Beleza, galera? Então, olha só, o Mi, ele é o coeficiente de atrito da superfície. Óbvio que você sabe que, dependendo da superfície, nós teremos atritos diferentes. Uma madeira tem um atrito diferente de um piso de cerâmica, né? Que tem um atrito diferente de uma areia, que tem um atrito diferente de uma brita, né? Então, todos os corpos, eles têm atrito, e todos eles vão ter coeficientes de atrito diferente. Certo? Ok? Daí, nós temos mais uma questão sobre o atrito. Quando o objeto está em repouso, quem vai atuar vai ser o atrito estático, o MIE. Então, nós teremos o atrito estático. E quando o objeto está em movimento... estou em movimento, acabou o atrito. Não, o atrito ele nunca cessa, né? O atrito é o atrito entre as superfícies, né? Se existem, as superfícies estão fazendo contato, vai existir o atrito. Só que no caso, que quando eu estou em movimento, o que vai acontecer? Nós teremos o atrito, o MiC, que é o atrito cinético. Tá? Atrito cinético. O atrito dinâmico, né? Pode aparecer MD também, atrito dinâmico, tá? A questão é que nós temos dois atritos. O atrito que quando o objeto está em repouso e o atrito quando o objeto está em movimento. Por que eles são diferentes? Quem já empurrou um carro já sentiu a diferença dos dois atritos. Porque, por exemplo, vai lá e vai empurrar esse carro aqui, o pessoal está empurrando, né? Ele não entrou em movimento. Quem está atuando aqui? O atrito estático. No momento que a roda começar a girar, quem vai atuar vai ser o atrito cinético, o atrito dinâmico. E no momento que isso acontece, que a roda começa a girar, o coeficiente de atrito ele diminui. Fica mais fácil de empurrar o carro, porque o atrito estático ele tem um valor muito maior que o atrito cinético ou atrito dinâmico. Beleza? Então, tirar um objeto do repouso é muito mais difícil do que continuar empurrando ele se ele já está em movimento. Tá? Quem já empurrou o carro já verificou essas duas questões, né? O objeto está em repouso, vai lá e faz uma força incrível para tirar ele do movimento, colocar ele em movimento. Depois que ele entrou em movimento, ele só vai, tá? Ele só vai porque os coeficientes de atrito são diferentes. Certo? Beleza? Depois nós vamos aplicar essas coisinhas aí também. Mais uma força, olha lá, mais uma força, a força que aparece agora em elásticos, né? Deixa eu ver se eu tenho uma borrachinha aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma borrachinha aqui, tá? Borrachinha é o brinquedo favorito dos meus gatos. Então, olha só, gente. A força elástica, ela aparece quando nós temos objetos elásticos, né? Objetos que podem ser deformados e quando largados, eles voltam à sua posição original. Como, por exemplo, uma mola ou um elástico, como eu tenho aqui na minha mão, tá? Essa força elástica, então, ela aparece nesses materiais, como vocês estão vendo aqui. Então, se eu empurrar essa caixa aqui com essa mola, né? Essa mola ela vai ser deformada com esse ΔX, como vocês estão vendo aqui, né? E aí vai aparecer na mola, ou no elástico, como vocês estão vendo, uma força proporcional a essa deformação. Então, a força elástica é uma força que aparece nas deformações. Deformação de objetos. Qual é a ideia dessa força elástica? É fazer com que o objeto retorne à sua posição de equilíbrio, né? Qual é a posição de equilíbrio da minha borrachinha? É essa aqui. Não tem uma força atuando sobre ela, essa é a força de equilíbrio. No momento que eu puxar ela, estou exercendo uma força. Que força está exercendo a minha borracha? Uma força elástica contrária ao movimento da minha mão, né? Então, a tendência dela é querer voltar para a sua posição inicial. Então, essa força, como vocês estão vendo, ela é sempre contrária, né? A deformação que está sendo feita. Ó. Você está puxando a caixinha para o outro lado, a força elástica é para o outro lado. E ela é sempre proporcional à deformação, ou seja, aquele ΔX. Mas, como vocês muito bem sabem, se vocês quiserem deformar uma mola de trem,
Como é que vocês vão fazer isso aí, né? Imagina a força que tem que pregar para deformar uma mola de trem. Um aspiral de caderno é fácil de deformar. Tu vai lá e pega ele com os dedos e deforma. Mas uma mola de carro, como é que tu deforma? Tem que usar muita força, né? Porque existe uma relação, existe um outro coeficiente, que é o K, que é o coeficiente coeficiente elástico do material, tá? É a constante, desculpa, não é coeficiente, é constante elástica do material. Então, quanto maior for a constante elástica do meu material, mais difícil vai ser de deformar ele. Beleza? Então, uma mola de carro, uma mola de caminhão, uma mola de trem vai ser um coeficiente elástico, né? Uma constante elástica gigantesca, né? Porque é muito difícil deformar eles. Já para uma mola espiral, né? Uma espiral de caderno vai ser muito facinho. Possivelmente, essa minha molinha aqui, esse meu elásticozinho, tem uma constante elástica muito pequena que com os dedos eu consigo deformar ele, tá? Facilmente. Então, K vezes ΔX é a maneira como eu calculo essa força elástica, né? K vezes ΔX. Isso aqui é chamado também de lei de Hooke. Hooke, tá? Se não me engano, ó, vou tentar escrever aqui, eu não lembro bem como é que escreve o nomezinho dele. Lei de Hooke. Acho que é assim, se não me engano, tá? Lei de Hooke. Depois eu dou uma verificada e qualquer coisa eu corrijo para vocês aí, tá, gente? Então, o K vezes ΔX é a nossa força elástica. Beleza? Mais uma e última força que a gente vai ver hoje, a força centrípeta. Novamente, nós temos aceleração, nós temos uma força. Quando nós estávamos estudando o movimento circular há algumas semanas atrás, eu falei para vocês da aceleração centrípeta, que é aquela aceleração que puxa os objetos, né, quando estão realizando o movimento circular, em direção ao seu centro, certo? Se existe uma aceleração centrípeta puxando para o centro, nós teremos então uma força centrípeta também. Beleza? Se vocês lembrarem, como é que eu calculava a aceleração centrípeta? Eu calculava como sendo velocidade ao quadrado sobre o raio. Ou, né, como sendo a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Na física, aqui na parte da dinâmica, geralmente a gente considera a velocidade linear do móvel, né? A gente considera mais a velocidade angular em sistemas que estão onde quando a gente está estudando o giro dos objetos, né? Se eu quero analisar a força envolvida, geralmente eu utilizo a velocidade linear, tá? Então, a nossa equação aqui, ela vai se tornar massa vezes aceleração. Mas quem é a aceleração? A aceleração centrípeta, tá? Então, qual é o valor da força em termos da velocidade linear? V ao quadrado sobre R. Só substituir ali, né, a questão da aceleração. E eu tenho uma nova equação aqui para a força centrípeta, né, que vai depender da circunferência, porque nós temos o raio ali também envolvido, tá? Beleza, gente? Então, é uma força que aponta sempre para o centro do movimento circular, certo? Se eu tenho aceleração, eu tenho força. Se eu tenho uma aceleração que atua sempre puxando para o centro, eu tenho uma força que atua sempre puxando para o centro. Beleza? É isso. É isso. Agora eu não sei se eu estava com o som ligado aqui, não sei se vocês estavam querendo falar comigo, eu não sei se eu ouvi, tá, gente? Bom, de qualquer forma, sigamos aqui. Gente, forças especiais. A última partezinha aqui, essa aqui eu só vou falar um pouco sobre elas, né? Que são as forças de interação à distância. Como é que funcionam as forças de interação à distância? São forças que aparecem, né, onde não há existência de contato. Não precisa ter contato para que a gente tenha uma força. Que forças são essas? São as forças nucleares aqui, ó, como vocês estão vendo aqui. Ó. Temos dois tipos de força nuclear, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. Força nuclear forte acontece entre as partículas do núcleo de um átomo. A força nuclear fraca é entre a eletrosfera e o núcleo do meu átomo. São forças de interação à distância, porque essas partículas não se encostam, tá? Temos a força da gravidade, que já apareceu para nós ali, é uma força de interação à distância também, porque não há a existência de contato, né? Tu não precisa estar em contato com a gravidade, com o chão para estar sentindo a força da gravidade, né? Tu só estar perto da Terra, tu já sente a ação da força da gravidade. E nós temos também o eletromagnetismo, né? Que oferece forças elétricas e forças magnéticas, que também são forças de interação à distância. Essa força nós vamos estudar no terceiro ano,
tá? Basicamente o eletromagnetismo. Essa aqui é a força da gravidade, nós estamos estudando já, né? Tanto é que ela apareceu hoje, né? Nós falamos um pouquinho sobre ela. É uma força que nós vamos estudar no primeiro ano. E essas outras duas forças, com muita sorte, a gente vai ver no final do terceiro ano, com muita sorte. Se der tudo certo, a gente vê um pouquinho delas no final do terceiro ano, no final. Tá? Porque isso aqui é mais física moderna, né? Um tópico de física moderna que, se dá tempo, a gente vê, se não dá tempo, ok, né? A gente deixa para graduação, tá? Gente, é isso. As forças especiais são essas. O que nós vamos fazer agora? Vamos trabalhar um pouquinho elas, né? Vamos pegar alguns exemplos onde a gente consiga trabalhar essas forças especiais. Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver quantos exemplos eu tenho. Eu estou vendo aqui quanto tempo eu tenho, tá? Qualquer coisa eu vou selecionar aqui alguns exercícios. Tá, beleza. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer 3 desses 4 exercícios apenas por causa do nosso tempo, tá? Porque vocês vão ver que alguns exercícios vão levar um tempo a mais para fazer eles. Se der tempo, eu faço outro, tá? Mas isso aí é tranquilo também, gente, tá? Qualquer coisa vocês me chamam no privado, querem fazer aquele exercício, tenta fazer. Se não conseguir, pede ajuda que eu ajudo vocês. Então, olha só, nesse primeiro exemplo aqui que eu tenho colocado para vocês, eu quero que vocês determinem, e nós vamos determinar juntos, né, porque eu vou fazer com vocês, todas as forças do sistema. Todas as forças que aparecem nesse sistema, eu quero analisar, tá? Como é que a gente faz isso? Vamos começar pela caixinha aqui, ó, nesse primeiro. Na caixinha, ela está num plano inclinado, né? Então, a gente sabe que atua sobre ele uma força vertical e para baixo, na superfície, que é a força peso. Então, essa é a primeira força que aparece aqui. Eu vou botar em vermelho até, para ficar melhor. Ficar mais visível para vocês. Então, nós temos aqui a força peso atuando vertical e para baixo. Força peso. Também vai aparecer sobre essa caixinha a força normal, que é aquela força de resposta da superfície. Ó, a força normal que está aqui. Então, nós temos a força peso e a força normal. Se a superfície tem atrito, né? Esse objeto, ele possivelmente está querendo cair para baixo, né? Então, a tendência é que a força de atrito faça com que o movimento apareça uma força contrária ao movimento, né? Se a caixinha está querendo cair para baixo, vai aparecer uma força que, de forma que impeça que ela caia para baixo. Essa seria a força de atrito, né? A gente está vendo aqui que nós temos uma corda prendendo, né? A corda prendendo, ou seja, vai aparecer aqui uma força de tração. Então, nós teremos a tração aqui T, que vai estar impedindo que a caixa realmente caia, além da força de atrito, nós temos a tração que está impedindo que ela caia. E se a gente olhar para o lado da mola aqui, nós teremos a força tração linha, porque a T' que vai deformar a minha mola que nós temos ali. Então, a força T' vai estar deformando a mola. Então, eu estou analisando a mola, o produto da mola. Se eu analisar a caixinha, é a tração T que impede que ela caia, tá? Então, olhando para os dois aspectos, por isso que aparecem duas trações ali. Por isso que a gente observa as duas, tá? Os valores delas são iguais. E por essa mola estar sendo destendida, né? Estendida, vai aparecer uma força elástica aqui, de forma a fazer com que ela volte ao seu normal, né? Tem alguma coisa me puxando, qual é a direção da força que vai aparecer? Ó, força de forma que ela volte ao seu normal, tá? Então, um F de K ali. E analisando, são todas essas forças que aparecem nesse problema, gente. Olha só. É um probleminha simples, né? A gente olhava lá, não dava nada por ele. Olha a quantidade de força que aparece. Muitas forças, né? Vamos para mais um aqui, olha lá. Nós temos uma caixa. Essa caixa está pendurada aqui, ela está caindo, né? Então, nós temos uma força peso. O que impede que ela caia é a tração na corda. Tração na corda. Beleza? Analisei a caixinha 1. Caixa 1. Essas são as forças que atuam sobre a caixa 1. Agora, se eu pensar na caixa 2 aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma força puxando essa caixa aqui, nessa direção, que é uma força T', porque, olha só, a T tá impedindo que a caixa caia aqui, né? A T', que está na corda também, que é a força de tração igual a T, vai estar puxando essa caixa para a direita aqui, né? Se existir atrito nessa superfície, nós temos uma força que impede o atrito aqui, que impede o movimento, a FAT, certo? Quem mais nós temos aqui? Nós temos uma força peso, vertical e para baixo, uma força normal, a superfície aqui também, ó,
força normal à superfície. E agora aqui, ó, nós temos uma mola sendo puxada, né? Se ela está sendo puxada lá para... Ela está presa aqui, essa mola presa na caixa, e ela está sendo deformada, para qual direção vai aparecer a força elástica? No sentido oposto. Sentido oposto do que ela está sendo puxada, o F de K. Tá para aquela direção. Se ela está sendo puxada, a força elástica é sempre contrária ao movimento. Beleza? Gente, quais as forças que vão gerar movimento aqui? Que podem gerar movimento, né? São as forças aqui, ó, pelo qual as caixas podem correr. Essas forças verticais aqui, a normal e a peso, não podem gerar movimento. A tração e essa outra peso aqui nessa outra caixa podem gerar movimento, tá? Isso é uma coisa que vocês precisam estar atentos. Quais as forças que vão gerar movimento? Que se forem gerar movimento, eu aplico a segunda lei de Newton. Se não forem gerar movimento, eu aplico a primeira lei, tá? Beleza. Dito isso, esse exercício aqui eu vou pular, tá? Mas vai ficar no material para quem quiser fazer ele. Ele é simples. Tem forças de tração, tem força-peso, tem um monte de coisa envolvida aqui, tá? E aí, vamos pegar esse belíssimo desenho que eu fiz das caixinhas se empurrando, tá? Basicamente aqui é a aplicação da terceira lei e da segunda lei de Newton, né? Acredito eu que vocês já até fizeram um exercício parecido com esse. Então, nós temos aqui, ó, agora a gente vai determinar todas as forças que existem, ó. É o primeiro passo para resolver qualquer exercício. Nós temos a força peso 1 aqui, nós temos a normal 1 aqui. Beleza? A normal, a caixinha 1. Nós temos a normal, a caixinha 2 aqui, e a peso 2. Beleza? O que a gente sabe sobre essas forças? A caixinha não vai sair voando para cima e nem caindo, nem vai enterrar embaixo, né? Então, tanto a força normal 1, ela tem que ser igual à força peso 1. Beleza? E a força normal 2, ela tem que ser igual à força peso 2. Elas têm que ser forças iguais. Beleza? Para que não exista movimento vertical, né, aí no sistema. Beleza, gente? Ok. Vamos supor, nesse exercício, que as caixas, né, elas são de mesmo material e elas estão sobre a mesma superfície. Então, o coeficiente de atrito delas, deixa eu cadê minha caneta, perdi minha caneta, aqui minha caneta. O coeficiente de atrito delas é igual, μ igual a 0,2. Certo? Então, para a gente saber que a gente sabe se tem aquele μ ali. Se tem aquele μ, é sinal que existe uma força de atrito. Nós temos uma FAT para a caixa 1 e nós temos uma FAT para a caixa 2. Então, são duas forças que a gente já sabe que está aparecendo ali. O que mais? Se essa caixa 1 aqui é empurrada com essa força F, ela vai empurrar a caixa 2 com uma força F12. E aí ela vai ser empurrada com uma força F21. Então, a primeira coisa a ser feita num problema de física que envolve dinâmica e vetores, assim, é analisar quais as forças que atuam. Essas forças aqui, elas não geram movimento, tá? Elas não geram movimento. Então, as únicas forças que vão gerar movimento serão as outras. Mas eu preciso saber qual é o valor do peso, para saber qual é o valor da normal, porque se vocês lembrarem, como é que calculo o FAT? Normal vezes coeficiente de atrito. Certo? Então, eu preciso das forças normais de cada uma das caixas para poder resolver esse exercício. Como é que fica? Vamos lá. Ó, normal 1 é igual a peso 1. Peso 1 é massa 1 vezes gravidade. Então, qual é o valor aqui? Massa vezes gravidade, qual é a massa da 1? 2 vezes 10. A sucessão da gravidade é sempre 10, né? Então, a normal 1, que é igual a peso 1, é igual a 20 newtons. A normal 2, que é igual a peso 2, que é igual a massa 2, que é 5 quilos, vezes 10, que é igual a 50 newtons. Então, a normal 2, que é igual a peso 2, é 50 newtons. Descobrimos as forças normais, ó. Forças normais já descobrimos. O que a gente vai fazer agora? Vamos já calcular as forças de atrito que estão atuando no meu sistema, tá? Qual é o valor da força de atrito sobre a caixa 1, a FAT1? A FAT1 aqui, vamos calcular. É normal 1 vezes coeficiente de atrito, beleza? Então, qual é o valor da normal 1? Normal 1 é 20 newtons. Então, é 20 vezes
0,2. Então, qual é o valor da FAT1? FAT1, 20 vezes 0,2, acredito que seja 4. Vamos ver aqui. 20 vezes 0,2, 4. Então, 4 newtons de força. Então, a força de atrito exerce 4 newtons na direção oposta do movimento. E a FAT2? A FAT2 vai ser a normal 2 vezes o coeficiente de atrito. Vai ser 50 vezes 0,2. Acredito que seja 10 essa aqui, vamos ver. FAT2 vai ser igual a 50 vezes 0,2, 10. 10 newtons. Beleza? Belezinha. Descobrimos o que nós precisávamos para começar a resolver esse problema, que é obter as forças de atrito, certo? Se nós obtemos as forças de atrito, nós podemos agora descrever e obter a aceleração do sistema, e as forças de ação e reação. Como que a gente vai fazer isso? Olha só, passo a passo. Caixa 1. Vamos analisar a caixa 1 primeiro. Se eu tenho duas caixas, eu vou ter duas equações, tá? Então, eu tenho a caixa 1. Vai ter movimento? Vou me perguntar, tem movimento? Acho que vai ter, professor. Acho que vai ter movimento. Tem uma força aplicada ali, eu acho que as caixinhas vão andar, tá? Então, se tem movimento, nós temos segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. E aí, o que é a força resultante? São todas as forças que atuam na caixa 1 que são capazes de gerar movimento. Se a gente olhar aqui, nós temos a força F, e aí eu vou somar com quem? Com a força de atrito, mas a força de atrito está no sentido oposto. Olha o sinal, menos 10. Eu vou escrever ela aqui, ó, o primeiro nomezinho dela, tá? Ó, para vocês verem que eu estou somando todas as forças, ó. A FAT, e vou somar também aqui a força 2,1, porque é a força de reação da caixa 2 sobre a caixa 1. F, 2,1. Isso aqui vai ser igual a massa 1 vezes a aceleração. Essa é a caixa 1, gente. Isso é o que está acontecendo na caixa 1. Se eu for colocar os valores aqui, ó, nós temos 30 positivo para a direita, está empurrando para a direita. A FAT está para a esquerda, então ela é negativa. Então nós temos menos 4, menos a força de reação, ela também está para a esquerda, né? Empurrando de volta a caixa 2. Então ela é negativa também aqui. Então F2,1. Beleza? Ficou igual a massa 1, que é 2 kg, vezes a aceleração. Pronto. Já temos uma equação para a caixa 1. Vamos analisar agora a caixa 2. Estão vendo como é que é os problemas, gente? Os problemas são assim. Eles são trabalhosos. Ó, a caixa 2. Como? Vai cair na prova isso aí? Óbvio. Isso aqui é a cereja do bolo do ensino médio. Se tu não souber fazer isso aqui, tu não passa para o segundo. Cereja difícil, hein? Ah, mas por isso que tem que estar com a basezinha bem pronta. Bem firmezinha. Tem que reassistir, de repente, essa aula aqui, tá? Vamos lá, caixa 2. Força resultante. Se o cara não sabe leis de Newton, gente, não passa para o segundo ano, hein? Eu vou usar isso aqui no segundo e no terceiro ano, imagina. Ó, força resultante da caixa 2 igual a massa 2 vezes aceleração. Massa 2 vezes aceleração. O que é a força resultante na caixa 2? Vamos analisar todas as forças que atuam nela. Novamente, ó, nós temos a força 1, 2 e a força de atrito, mais a FAT, que é igual a massa 2 vezes a aceleração. Vamos colocar os valorzinhos que nós temos, né? Os valores que nós temos. Eu vou botar aqui do ladinho para... vou tentar não poluir muito aqui, gente. A força 1, 2... menos porque ela está apontando para a esquerda, vetores, lembrando de vetores, F2,1, F1, desculpa, a FAT apontando para a esquerda, tá certo, menos 10, que é igual a massa 2, qual é a massa 2? 5 vezes a aceleração. Essas são as forças que atuam na caixa 2, certo? E é a segunda lei escrita para a caixa 2. Segunda lei de Newton para as duas caixas. A gente não conseguiu resolver o exercício ainda, né? Então eu vou fazer uma caixinha aqui, ó. Fazer uma diferença, vou parar tudo aqui, ó, para a gente agora, enfim, resolver o exercício. Enfim, nós vamos resolver o exercício, ó. Nós construímos as equações para a caixa 2 e a equação para a caixa 1. Agora nós vamos montar um sistema de equações para poder resolver, ó.
Primeira, vou escrever essa equaçãozinha aqui, ó. 30 menos 4. Já podemos resolver aqui, gente, ó. 30 menos 4 é quanto? É 26. A gente fica com 26 menos F21, que é igual a 2 vezes aceleração, beleza? Vou escrever a equação de baixo agora, ó. F12 menos 10, que é igual a 5 vezes A. Como que eu resolvo esse problema aqui? Isso aqui é um sistema. Tem várias maneiras de se solucionar isso aqui. Eu vou solucionar da maneira que eu acho mais fácil, que é substituindo os valores. Olha só. Vou pegar esse cara aqui e vou colocar em evidência a força de ação ali, ó, a força de ação e reação. F12 vai ser igual a 5 vezes A. Passa esse 10 aqui para o outro lado, fica mais 10. Então, ó, o F12, e aí a gente sabe que é o par ação e reação, eles são iguais. F21 são iguais. Certo? Se eles são iguais, eu posso substituir o valor que nós encontramos para o F12 para o F21. Então, vamos lá, ó. 26 menos F21. Quem é F21? É a mesma coisa que o F12, que é 5A mais 10. Beleza? E isso aqui é igual a 2 vezes A. Agora a gente pode descobrir quem? A aceleração do meu sistema. Como é que fica a aceleração? 26 menos 5 vezes A, menos... Olha só, o sinal negativo age para todo mundo, ó. Para todo mundo. Que é igual a 2 vezes A. O que eu vou fazer? Vou passar os que tem o Azinho multiplicando para um lado e quem não tem nada multiplicando eu deixo para o outro lado, tá? Então, olha só, nós temos o 26 aqui e o 10, que não tem nada multiplicando por A, e eu já posso subtrair eles. Nós ficamos com 16 aqui. Para o outro lado, vou passar o 5A para o outro lado, vai ficar positivo, então nós teremos 2A mais 5A. 2A mais 5A, os dois estão multiplicando por A, isso aqui vai ser igual a 7A, que é igual a 16. Logo, qual é o valor da aceleração, gente? 16 sobre 7. A aceleração vale, faz aí na calculadora, 16 sobre 7. 2,28. 2,28 metros por segundo ao quadrado. Então, as caixinhas, elas vão andar a 2,28 metros por segundo ao quadrado. O que falta para o exercício terminar? Qual é a ação e reação entre as caixinhas? Vou pegar esta equaçãozinha que já está pronta aqui, ó, e vou usar ela. Ó, F12 é igual a 5 vezes o A, quanto que vale A? 2,28 mais 10. Então, a força 12 vai ser, então, 5 vezes 2,28, 5 vezes 2,28, mais 10. Então, a força de ação vale 21,4 newtons. E a força de reação também vai valer 21,4 newtons. Dá trabalho? Muito trabalho. Muitos detalhes, ó. Muitos detalhes. Tá? Vocês têm que treinar isso aqui, não adianta. Se não treinar, não tem jeito, não vai aprender, gente. Isso aqui vai ter um monte de questãozinha dessa aí na nossa avaliação, tá? Feito. Deixa eu ver o tempo aqui. Tempo estourou. Tempo estourou. Infelizmente, o tempo estourou, tá? Como eu vi que isso aqui já ficou pesado, vocês já se apavoraram aí, né? Não sei quem foi que falou agora, mas já se apavorou. Eu vou deixar essa questãozinha aqui para a gente resolver na semana que vem, junto com o plano inclinado, tá? Que são os exercícios mais clássicos de lei de Newton. O exercício da polia, que é esse aqui, e o exercício do plano inclinado. Isso aí, em qualquer prova que fale sobre lei de Newton, vai ter um exercício desse, que é a polia e o plano inclinado. Então, a gente tem que saber resolver os exercícios clássicos. Esse aqui é clássico, esse aqui é clássico também, tá? Exercício clássico das duas caixinhas em contato. Vocês têm que saber resolver esse tipo de exercício. E o exercício do plano inclinado que eu vou mostrar para vocês semana que vem, tá? Então, dessa forma, gente, eu vou tirar aqui, ó, o exercício 4, tá? Vocês não precisam resolver o exercício 4 das atividades, então vocês podem riscar. Eu vou riscar aqui já. Vamos deixar ele para a semana que vem, tá? Então, ó,
O exercício 4, tá? Não precisa fazer. Tá? Não precisa fazer. Os outros vocês podem. O 5 vocês já sabem fazer. Olha só que bonito. Tá aqui o 5. Esse 13, o 2 e o 1 é fácil de fazer também aqui. Força, aqui é bem aplicação, força elástica e tal. Vai surgir algumas dúvidas. Mas o único que não precisa fazer é esse aqui. Tá? É o único que não precisa fazer. Deixamos para semana que vem porque o tempo estourou aqui. Certo, gente?